Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 9, no verso 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, amados irmãos e amigos, vamos fazer aqui uma pequena reflexão bíblica sobre o tema Eu creio. E assim, meus amados irmãos e amigos, um pai de família estava desesperado porque os discípulos não tinham conseguido expulsar o demônio do seu filho. Então ele clamou ao Senhor, dizendo: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Na verdade, isso aqui expressa muita humildade e fé no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, meus amados irmãos e amigos, é interessante verificar que, de fato, aquele homem, ele estava numa situação muito difícil, porque era uma dor terrível, porque aquele homem não suportava mais tanta dor, tanto sofrimento de ver o seu filho torturado por Satanás. Então o pai explica para Jesus a situação do seu filho, e este realmente fala para Jesus tudo o que estava acontecendo. E falou assim: e este aonde quer que eu apanhe, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes e vai secando. E disse para os seus discípulos que o expulsasse e não puderam. Era um sofrimento terrível e violento, pois assim afirma a palavra de Deus. E quando aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este aonde quer que o apanha, o despedaça, e ele espuma e range os dentes, vai se secando. E eu disse a seus discípulos que o expulsassem e não puderam. E Jesus respondendo disse-lhes: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo e trouxeram-no. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Então, amados irmãos e amigos, aquele homem endemoniado estava sendo torturado, maltratado pelo diabo desde a sua infância, mas Jesus se compadeceu dele e libertou daquela situação gravíssima. E Jesus fez uma pergunta muito importante para aquele pai, dizendo: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a sua infância. E muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, diz: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto.
mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou na casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos expulsar? E Jesus, aliás, melhor dizendo, e disse-lhes: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, amados irmãos e amigos, você pode estar em qualquer situação gravíssima, situação de angústia ou de tristeza, mas veja o que Jesus falou para aquele pai desesperado: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você crê em Jesus, você pode estar em qualquer situação. Deus é poderoso para te libertar, Deus é poderoso para te salvar e te dar vida eterna. Então abra o seu coração agora e creia em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, e você estará salvo para sempre. Uma pequena oração em seu favor. Pai bendito, Senhor do céu e da terra, se tem alguém angustiado, triste, ó Pai, decepcionado, sofrendo muito, socorre essa pessoa agora, meu Pai. Liberta ele de qualquer angústia e salve essa vida para a glória do Senhor. É o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, membro da Igreja Batista Redenção.